Assim que eu colocar o claquete, 3, 2, 1, claquetes, boa tarde, já dá o presente aí que você respeita, né? Vai lá no chat, manda aquele presente, show? E vamos de C2, né? Nossa, eu fui presenteada, tive presente errado, mas foi a pressa, desculpa. Que? Presente, só que eu fui escrever rápido. Aí eu mandei errado, mas me desculpa. O que Mas você eu corri. escreveu? Ah, sei lá, saiu embolado as letras. Mas eu escrevi certo depois. Ah, tá. Presente. Sabe nem escrever. Vou voltar prezinho. Zoeirinha. Aí, o campo elétrico. Vamos conversar igual gente grande? Vamos falar sério agora? Que está começando a ficar bonito a bagaça? Tá ficando redondinho, tá ficando maneiro? Lindos? A gente já entendeu de onde vem a eletricidade das coisas, né? A eletricidade vem de uma diferença de carga elétrica. Existe carga elétrica positiva, carga elétrica negativa, e quando elas se distribuem de forma diferente, né, desbalanceada, existe uma carga elétrica resultante. Essa carga elétrica resultante é a eletrização, correto? É quando o nosso material está eletrizado, se encontra eletrizado. E, portanto, estando ele eletrizado, ele tem carga em excesso, que ele pode muito bem transportar, ele pode passar adiante. Ok. Sabemos também que duas cargas interagem entre si através de uma força elétrica. O que não foi falado para você é que essa força só existe por conta de uma propriedade física. Que propriedade física é essa? Deixa eu até tirar minha cabeça da frente aqui. Que propriedade física é essa? Amados, preste atenção. Há muito tempo atrás, lá no primeiro ano do ensino médio, você estudou uma matéria chamada gravitação universal e aprendeu um conceito muito importante na física chamado de campo. Alguém se lembra o que é um campo? Alguém se lembra o que é um campo? Como assim, Simon? É É, um espaço é um que espaço. tem Para que ele existe? eletricidade. Aí, não sei. Vamos voltar lá no primeiro ano na gravitação? A gente aprendeu o seguinte: um planeta, vamos colocar aí o planeta Terra, né? Por exemplo. Não tem nada a ver com grandeza, não, né? Não é, sim, é uma grandeza, não deixa de ser, pode ser medida. É uma grandeza, né? Pega, por exemplo, a Terra, ok? E em torno dela, a Lua. Perfeito? Pequenininho aí. Isso. Você aprendeu que a Lua, ela é atraída pelo planeta Terra, concorda comigo? Ela é atraída pelo planeta Terra a todo instante e por isso ela realiza uma órbita. Essa força com a qual a Terra atrai a Lua é chamada de força gravitacional. Legal, tá aí, ó. A FG, a famosa força G. A gente já sabe disso, ok? E essa força gravitacional que mantém a Lua numa órbita circular, ela nesse caso também é considerada uma resultante centrípeta, porque aponta para o centro e mantém a Lua no movimento circular. Legal. Só que essa força gravitacional a Terra também exerce sobre eu e você, sobre nós. Ok? No seguinte sentido, de que nós também somos atraídos para o centro da Terra o tempo todo, ok? 24 horas por dia. A pergunta é, por que que você
é atraído pela Terra por uma força gravitacional. Por quê? Explica para mim. E a resposta é sempre aquela, por causa da... Por que que você é atraído para o centro da Terra o tempo todo? Da Gravidade? gravidade? Gravidade. É essa a resposta sempre. Uai, então é graças à gravidade que existe essa força? Aham. A gravidade e a força é uma coisa só? Sim ou não? Como assim, Simon? Pode repetir? A gravidade que a Terra tem e a força que a Terra faz em você ou na Lua é uma coisa só? Gravidade e força é uma coisa só? Acho que não. Não. E aí, se você entender isso, você vai matar toda a nossa aula de hoje. Por que terceiro ano? É a gravidade que cria, que permite a força gravitacional. Sabe por quê, Pimpolho? Por quê, Simon? Porque em torno da Terra existe, através de linhas, né, que você já conhece, como diria o outro que você respeita, não é assim? Olha lá. Através de linhas, vou desenhar pontilhada aqui por enquanto, essas linhas a gente ficou conhecendo como linhas de campo, né? São as linhas de campo, e essas linhas representam o que nós chamamos de campo gravitacional. Que vulgarmente a gente chama no ensino fundamental e médio de gravidade, ok? Vulgarmente, porque é graças ao campo gravitacional e porque da importância da palavra campo, porque campo é a propriedade física, é a grandeza que um corpo de massa m tem, todo corpo de massa m tem campo, inclusive a gente. Claro que o campo que a gente cria é praticamente desprezível, ok? Perante o campo gravitacional da Terra. Mas todo campo, repetindo, todo corpo de massa m gera ao seu redor um campo. E o campo é a grandeza que permite interações à distância. Grava isso, princeso. Interações à distância. O que significa isso? Eu não consigo mexer com você a não ser pelo tato, ok? Isso são forças de contato, interação de contato, aonde eu vou empurrar ou puxar você. Isso requer contato. Agora, a Terra é capaz de atrair. Atração não é puxão, atração é a distância, porém, só promove forças à distância. Que forças são essas? Gravitacional, elétrica, magnética, por exemplo, corpos que possuem a grandeza física chamada de campo. Então, essa grandeza chamada de campo, vamos puxar aqui, permite, tem que ter permissão, interação, que lindo isso, a distância. É a com crase, né? Aí, permite interação à distância. Então, Pedro, então terceiro ano, o campo gravitacional é capaz de criar força gravitacional. E sabe por quê? Porque a Lua está dentro do campo gravitacional terrestre. Assim como eu e você, que estamos dentro do campo gravitacional terrestre. E aí, padrinho, não tem para onde correr. Se eu estou dentro do campo, eu sofro as ações deste campo. Quem está dentro do campo sofre as ações deste campo. E quais são as ações desse campo? São duas. Fala para mim. Ação número 1. Atração Tá aqui. Meu dedo tá apontando para onde? pro FA. Para o FG. Força. Esse é um Ok? G. Isso é um G. Força da gravidade, ou força gravitacional. Então, lindo. Quem entra dentro do campo da Terra sofre duas consequências.
Uma consequência, não significa que é a primeira, ok? Uma consequência, recebe a ação de uma força. E segunda consequência, armazena energia, porque todo campo é capaz de fazer com que você armazene energia. E a gente vai começar com essa figura no C3, no módulo 3. Vamos voltar para essa figura depois. Então, essa partícula aqui, a Lua, né, de massa M, aí eu vou chamar a Terra, para ficar maneiro, de massa Mzão, e a Lua de massa Mzinho, para você entender. Ela sofre duas ações. Quais são as ações? Vamos puxar aqui. Força e armazena energia. Eu vou chamar EP, pode? Porque você já sabe que energia armazenada é potencial. E inclusive sabe que estando ela aqui, ela está armazenando uma EPG, a energia potencial gravitacional. É MGH. Olha, a Lua está aqui, tem massa M, está dentro da gravidade da Terra e está a uma distância do planeta Terra. Então, MGH é a energia potencial gravitacional armazenada pela Lua. A mesma coisa você, ok? Que está aí num determinado local e resolve subir em um ressalto. Você, em relação ao centro da Terra, está armazenando energia o dia inteiro, o tempo todo. É só pedir para alguém tirar o chão debaixo do seu pé e você cai. Se tirar mais um bocado de chão, você cai de novo e vai ficar caindo até o centro da Terra. Então, Maria Rita está pedindo definição de campo. O campo é uma propriedade, ok? É uma propriedade de um corpo que permite interação à distância. É isso, né? Metade está aqui, mas é uma propriedade. É uma grandeza, claro, pode ser medida, né? Uma grandeza física, mas é uma propriedade. Todo corpo de massa M, todo corpo que tem massa, tem campo gravitacional. E é capaz, então, de gerar em outro corpo uma força. Você está entendendo que você tem um campo, ok? Mas você só gera força se tiver um outro corpo. Afinal de contas, força é a interação entre dois ou mais corpos. Então, nesse momento, a Terra, sozinha no espaço, só tem campo, ok? É possível ter campo sem ter força? Claro, né? Tira tudo do universo e deixa só a Terra no espaço sideral. Existe o campo da Terra, legal. Para ter força, ela tem que fazer força em um segundo corpo, em um outro corpo. E você aprendeu a calcular o campo gravitacional da Terra ali. E aqui, e aqui, e aqui, e em todos os lugares. Posso fazer uma pergunta cretina? O campo gravitacional do planeta Terra é constante? Ele é 10, não é? Ou não? Não entendi? Ele é aquele que é 10. A nível do mar, aproximadamente 9,89 metros por segundo ao quadrado, não é isso? A aceleração da gravidade ou campo gravitacional. Perfeito. É constante esse valor? No nível Aí do... você repete a pergunta toda, fazendo favor? O campo gravitacional da Terra é constante em todo lugar? Em todo lugar, não deve ser não, né? Não deve ser, não. Veja bem. E gravitação, e primeiro ano. Veja bem, escute-me. Quando a Ana me fez a pergunta, eu respondi para ela dizendo, a nível do mar é... Aí ela já matou, a nível do mar. Escutei ela falando lá. Então é evidente, alguém sabe aonde está a origem do campo gravitacional da Terra? Aonde está? Eu já citei aqui falando agora nos exemplos. No centro do No planeta. centro do planeta. Então, aonde o campo é mais forte? No centro da Terra. No centro da Terra, o campo é mais forte. Perfeito? À medida que eu vou me afastando do centro da Terra, esse campo vai diminuindo. Perfeito? Então, aí até o Vitor está respondendo, Maria também. Então, tá mudando. Né? A gente, inclusive, no primeiro ano, faz algumas perguntas com relação
a temperatura de ebulição com a gravidade, com a altitude, né? Por que que difere primeiro e segundo ano? A gente estuda isso. Então, repare, no centro da Terra é um, ao nível do mar é outro, no Everest é outro, na hora que vai, né? Centro da Terra, núcleo da Terra, tá bom, Vitor Ramos? Não é no Greenwich, não. No núcleo da Terra. A gente está falando centro, mas é núcleo, perfeito? Muito bem colocado aí. Então, no núcleo da Terra é mais forte, a nível do mar é outro, que é na superfície, e à medida que eu vou me afastando, vai diminuindo. Claro, as interações são grandes perto, as interações eletromagnéticas e gravitacionais, afinal de contas, o eletromagnetismo veio daqui. E aí, veja bem, a pergunta: como que eu faço para calcular o campo gravitacional da Terra aqui, exatamente aonde a Lua está nesse momento? Aí você já sabe, porque você aprendeu que essa força gravitacional aqui também é chamada de peso. E alguém lembra como que se calcula força-peso? É massa vezes aceleração? Eu tô viajando muito. Muito bem. mg, massa vezes aceleração da gravidade. Perfeito. Só que como nós queremos a gravidade G, é só isolar o FG e o M para o lado de cá. Vamos isolar a gravidade? Como que eu calculo a gravidade do planeta Terra? Sabendo a força que o planeta Terra faz num outro corpinho qualquer. Tá ali. Oxe, meu Deus. Muito bom, Simon. Então, essa é a fórmula da gravidade? Essa é a fórmula da gravidade. A gravidade de quem? Da Terra. Exercida aonde? Lá na Lua. Então, entenda que para calcular a gravidade da Terra, que é o corpão de massa mzão, eu precisei de um segundo carinha, chamado Lua, de massa mzinho. Só que Newton, não muito satisfeito com isso, disse: poxa, a gravidade ela depende da distância, depende do quanto que eu me afasto do núcleo da Terra, ok? Né? Para que eu preciso de um segundo corpo? Só dá para calcular a gravidade usando dois corpos? Não, eu quero calcular a gravidade da Terra usando a Terra. Daí ele lembrou que a força gravitacional entre a Terra e a Lua tem fórmula. Qual é, Simon? Bom, aqui no cantinho, força gravitacional é G, lembra? Massa do primeiro, massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. O que ele resolveu fazer? Substituir tudo isso aqui dentro da força Fg. E ao substituir ali dentro e cortando a massa com a massa da Lua, mzinho com mzinho, sobrou para ele a expressão máxima da gravidade para um planeta em qualquer lugar que você queira calcular. É constante, massa da Terra, olha que legal, não precisa de nenhum outro planeta, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui é riqueza, padrinho. Por que é riqueza? Porque eu consigo calcular, veja bem, a gravidade do planeta Terra para qualquer distância longe de seu núcleo. Então, quero calcular a gravidade nesse ponto aqui, ponto 1. Simples, é só pegar a distância do centro da Terra até aqui. Quero calcular a gravidade nesse ponto, ponto 2. Da mesma forma, centro da Terra, ou núcleo da Terra, né? Até aqui. Perfeito. E aí eu consigo muito bem calcular a gravidade. Se eu tiver a constante G, dada nos exercícios, a massa da Terra, que é uma constante dada também, e a distância dada também. Dá para perceber claramente que quanto mais longe eu vou, com o aumento da distância, o que acontece com o campo gravitacional? Ele vai diminuindo. Perfeito? Então, tudo isso só acontece, a força gravitacional, a interação de atração, por conta da gravidade, que pode ser calculada de duas formas. Forma 1, usando um segundo corpo, ok? Então, qual é a força que a Terra faz na Lua? Eu consigo calcular a gravidade, ou usando só o planeta Terra, mas tendo a distância até o ponto que eu quero calcular, ok? Lembre-se, a gravidade da Terra aqui, em cima de onde está a Lua,
não depende da Lua estar ali, perfeito? Com a Lua aqui ou a Lua em outro lugar, a gravidade nesse ponto só depende da Terra, não depende da Lua. Ah, mas a Lua não tem gravidade, não? Tem, claro, e ela produz no planeta Terra as ações. Não à toa, ou não obstante, nós temos para cada ação uma reação. A Terra atrai a Lua, mas também a Lua atrai a Terra. E com isso, nós temos um par ação-reação. Mas o que nós estamos estudando agora é a interação de um corpo num segundo corpo, que pode ser calculada de duas formas diferentes. Deu para relembrar o primeiro ano? Porque isso aqui é só revisão. Deu? Isso é só revisão. Por enquanto tá tranquilo, né? Deu para relembrar o primeiro ano. Tão sofrido o primeiro ano. Ótimo, né? Isso aqui é matéria de 2, 3 meses, né? E a gente condensou aqui para você. Muito bom. Amado, da mesma forma que um planeta, um corpo de massa m, gera em outro de massa m à distância uma força, Coulomb pensou uma carga Q gera em outra carga Q à distância uma força de natureza elétrica. Só que para ter uma força elétrica à distância, isso só pode acontecer graças a um campo. E que campo é esse? Um campo elétrico. Da mesma forma que um ímã produz num preguinho à distância uma força magnética, porque o preguinho está dentro do campo magnético desse ímã. Então entenda, campo cria interação à distância. Posso apagar? Quem é de copiar, copiou. Quem é de printar, printou? Eu printei qualquer coisa, sabe? Pintou ou printou? Todos juntos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Foi. Poxa, não estamos aqui para falar de gravidade, temos que relembrar, porque, obviamente, né, o nosso conceito inteiro aqui veio da gravidade, já disse para você. Mas agora, sim, imagine uma cargona aí, ok? Positiva, vamos chamar de Qzão. Geralmente o exercício vai chamar de carga fixa, interagindo à distância com uma carguinha, Qzinho, que geralmente o exercício tem chamado de puntiforme, que é uma carguinha móvel, está ali só para sofrer as interações dessa carga aqui. E é claro, veja bem, da mesma forma, nós também temos ao redor da nossa carguinha positiva né, as linhas chamadas linhas de campo. Você vai ver na apostila que elas também são chamadas de linhas de força, tá bom? As linhas de campo elétrico também são conhecidas como linhas de força. Há um nome muito subjetivo, né? Já que ela cria força, ok? Então, meu amado, por que essa carguinha Qzinho sofre repulsão? Porque ela está, nesse momento, dentro de um campo elétrico. E quem está dentro de um campo elétrico sofre as ações desse campo. Que ações são essas? Duas. Quais são essas ações? Força e energia. Ela recebe uma força e armazena energia potencial elétrica. Nossa, existe energia potencial elétrica? Claro que sim. É dela que vem a DDP, a voltagem, capaz de gerar corrente elétrica e todo equipamento elétrico / eletrônico que a gente se deleita por aí nos dias de hoje. Assunto para o C3, capítulo 3. Segura aí. Então, meu amado, o que a Qzão faz? Uma força de repulsão. Por favor, é claro que a Qzinho também empurra Qzão, mas eu não quero saber disso. Então, aqui nós temos uma FE, uma força elétrica. Pronto.
E isso só acontece, meu amado, porque a Qzinho está dentro dessa região de campo, que você vai calcular como? De duas formas. O campo elétrico de uma carga pode ser calculado por, primeiro, a força que ela faz numa outra carguinha. Nossa, Simon, muito parecido com a equação do campo gravitacional? Claro que sim. Lá era força sobre massa. Aqui é força sobre carga, ok? Toma cuidado com o sinal. Ô, Simon, Fala para mim. você repete, fazendo favor, só essa última parte que você falou da fórmula, que travou aqui para mim. Repito sim. Da mesma forma que o campo gravitacional de um corpo é dado pela força que ele faz dividido pela massa de um segundo corpo, o campo elétrico dessa cargona aqui, ok? O campo elétrico dela ali naquele lugar, porque o campo elétrico também depende da distância, tá? A gente não pode esquecer disso. O campo elétrico dessa Qzona depende da força que ela faz numa carguinha de prova qualquer. Carga de prova, carga pontiforme, carga móvel, tudo nome dessa segunda carguinha que está aqui só para tomar, ok? Ela foi colocada aqui só para a gente estudar a primeira, a Qzão, né? A carga que a gente quer estudar. Então, por que essa pequenininha sofreu a ação de uma força? Porque ela está dentro de um lugar que tem campo elétrico. Nesse momento aqui, em vermelho, existe um campo elétrico nesse ponto aqui. E esse campo elétrico, que é gerado por essa bonitona, é calculado como sendo força sobre carga. Simon, então se o exercício já me falar que essa pequena sofre uma força tal e ela tem uma carga tal, é só dividir e correr para o abraço, ok? A unidade do campo elétrico, vamos anotar aqui embaixo, E é o campo elétrico. Ô, Simon, essa força aí é aquela que a gente acha usando a Perfeito, garoto. outra coisa. KQQ sobre D ao quadrado. Vamos chegar nisso Entendi. agora. Então, o campo elétrico é força, Newton, sobre a carguinha, Coulomb. Então, unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Tá aí, perfeito? Newton por Coulomb, uma unidade que a gente tem que gravar bastante, né? Vamos fazer exercício aí em cima disso, é a unidade do campo elétrico. Porém, Pedro está lembrando que essa força, a força elétrica, é K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Então, da mesma forma, analogamente ao que a gente fez ali para a gravidade, se eu pegar essa força e substituir aqui, eu não vou cortar o Qzinho lá com o Qzinho aqui, e vai sobrar para a gente o campo elétrico de uma carga qualquer, a uma distância qualquer. Simon do céu, é muito parecido com as relações gravitacionais? Com certeza, quem sabe gravidade sabe eletricidade, tem para onde correr não, ok? E aí, repare comigo, se eu chamar aqui de ponto 1, ponto 2 e ponto 3, já dá para você flagrar aqui em cima que quanto mais perto, maior o campo. Quanto mais longe, vamos até colocar aqui, menor o campo. E ainda é menor ao quadrado, né? Porque tem uma relação quadrática aqui. Então, dá para a gente afirmar com certeza, vamos colocar aqui no cantinho do pensamento aqui, que o campo em 1 é maior que o campo em 2, que é maior que o campo em 3. Pronto. Com certeza, no ponto 1, o campo é mais forte que em 2, que é mais forte em 3. Então, perceba e entenda. Não precisa ter outra carga para essa carga aqui ter um campo. Só pelo fato dela ter carga elétrica, ela tem um campo elétrico. Você pode anotar, toda carga elétrica emite campo elétrico. Toda carga elétrica possui campo elétrico. Agora, para que se tenha força,
são necessários dois corpos, ok? É assim que funciona. Toda carga elétrica possui campo elétrico. Marcou? Toda carga Para elétrica ter força, precisa possui. do quê? Para ter força, Dos dois. aí já precisa de dois, né? Porque é Obrigada. um fazendo força no outro. Esses Obrigada. são, meus queridos, de nada, o conceito de campo elétrico de uma carga. Esse primeiro conceito, que a gente finaliza aqui, né, nessa nossa aula, é o conceito escalar. O que significa isso? É o conceito numérico, perfeito? Porém, é o Michael Faraday, ok, Maria Rita, que teve participação nesse campo elétrico aqui. E mais ainda na parte do magnetismo, no campo eletromagnético. Perfeito? Lindões, repara aqui. Essa é a parte escalar. Só para a gente fazer uns rabiscos, eu posso apagar isso aí? Todo mundo já copiou? Tirei print de qualquer coisa. Tirei print de qualquer coisa. Então, vou apagar qualquer coisa. Tá aí, ó. Galerinha, seguinte. O campo gravitacional gera força gravitacional. E aí nós temos um papo matemático aqui, que é muito simples. Veja, força é massa vezes campo. Né? E também tem a parte elétrica. Força é carga vezes campo. É só você multiplicar cruzado a equação que eu escrevi lá, né? Campo é força sobre carga, então joga para cá, força que entra. Ficou fácil? Tranquilo? Fácil de gravar? FQE. Perfeito? Se liga. Se você reparar numa linguagem vetorial muito importante, se você reparar numa linguagem vetorial muito importante, essa massa é constante. É um unitário, um escalar. E essa carga também é constante. Só que a força é um vetor, nos dois casos. E aí, pelo amor de Deus, né? Somente vetor vezes escalar que me dá vetor. O que isso significa, Simon? Que o campo gravitacional e o campo elétrico são dois vetores, são grandezas vetoriais. E se é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Então, pega a visão. Um corpo de massa m tem o vetor gravidade que, por definição, não é porque as coisas são atraídas pelo centro, não, pelo amor de Deus, mas por definição, o vetor gravidade aponta para o centro dos corpos de massa m. Pronto. Esse é o vetor gravidade. Você já aprendeu isso lá no primeiro ano. Isso é o vetor gravidade. Porém, a massa m é sempre um ser positivo. Não existe massa negativa. Então, a massa m é sempre maior que zero. Legal. Agora, viaja comigo na maionese. Viaja comigo na maionese. Quando se fala de carga elétrica, olha o pepino. Existe essa e existe essa. O vetor campo elétrico, assim como o vetor campo gravitacional, é uma linha que emana do centro da partícula. Então, aqui tem e aqui tem. Perfeito? Porém, tem módulo, direção e sentido. Porém, aqui só tem um tipo de massa. Por isso, vale apenas um vetor que aponta para dentro. E aqui que tem dois tipos de carga? Eu não posso falar que os dois vetores são iguais. Posso? Não posso. Porque matematicamente eu tenho que diferenciar os dois.
que você acha que Coulomb fez para diferenciar carga positiva da carga negativa vetorialmente falando? Que matematicamente a fórmula é a mesma. E vetorialmente falando? Uma aponta para dentro e outra para fora, sabe? Que? Um aponta para dentro, para a direção, e o outro para fora. Um entrando e um saindo? É, Faz sentido. basicamente. Faz sentido. Mais 10 segundos para acabar. Semana que vem eu conto para você, tá bom? Fica na paz de Jesus. Beijo para Tchau, ti. Simon. Até semana que vem. Falou.